Olá, Ana. E aí? E a minha água. E aí, pessoal? E aí, Afonso? Júnior? Fala aí, Edson, beleza? Vambora, vamos que vamos. Pedi lá no grupo dos voluntários ideia de música pra hoje, nosso tema. Back in Black, AC/DC. Fala aí, galera. Olá, Rosana. Boa noite. Timotaki. Agora me pegou. Galera aqui de casa é de rock também. Meu filho de 6 anos, ele curte AC/DC. Você tem ideia. Ah, valeu, Thiago. Bem-vindo, Thiago. Boa noite. Tá aí, Timotaki, falei assim, pode ser Thiago, pode ser Timóteo. Aí eu... Ah, valeu, não esqueço mais. Olá, Juliana. Boa noite. Bem-vinda. E hoje a gente vai falar de Agile e BPM, né? Então, botar um rock já pra gente começar já na empolgação. Deixa eu chamar o Júnior aqui, peraí. Fala aí, pessoal, boa noite. Olá, Júnior, tudo bom? Deixa eu Beleza, e tirar o você, meu som aqui amigo? agora, peraí. Tudo na boa? Pronto. Expectativa aí. Gostei da música, curti, hein? Ó, o pessoal chegando Boa. aqui. Kiara, boa noite, boa noite. Júnior, prazer em Também. te conhecer, cara. Prazer em te conhecer. Só te conheço da internet, né? Te conheço do LinkedIn e tudo mais. Muito bom, Não, muito bacana. bom. Prazer te conhecer também, cara. É um prazer estar aqui hoje também poder falar sobre esse assunto. E com certeza vai ser muito bacana. Vai sim, vai sim. Tenho certeza também. Bom, Aline, boa noite. Ah, cadê mais quem tá chegando aí? A galera tá chegando. E esse é um horário que está sendo meio que um horário intermediário, né, cara, assim, de lives, né? Porque 6 horas tem muita coisa, 8 É. horas tem bastante coisa. Eu conheci o Ricardo Holt, se eu não me engano. Ele faz Uhum. live 5h55 da manhã. É. Falei, cara, não tem concorrência, né? O cara é excelente. O cara arrumou uma faixa ali, um horário que é difícil ter Pô, concorrência. Tem a galera que faz aí às vezes 7, 7h30, eu consigo ver. É, mas aí já é um horário um pouco mais fácil, né? Agora 5h55. não, 5h55, não dá. Eu faço às Tô vezes. acordando essa hora. Nossa, é, por aí. Não, eu acordo depois. Eu faço às vezes sexta-feira meia-noite. Tipo, é um Pô, horário que a galera tá acordada também. Eu sou mais da madruga, né? Então é um aí, horário que tem funcionado às vezes. pô, Bom, maneiro, mas vamos legal. começar, né, cara? Boa ideia. Vamos começar, vamos Vamos lá. começar. Kaline, boa noite. Tati, boa noite. Ah, vamos lá. Júnior, a gente hoje vai falar de BPM e Agile e eu já queria te pedir para você se apresentar para a galera que não te conhece, para a galera que também te conhece, para você se apresentar, dizer um pouquinho quem é Beleza. você e tudo mais. Beleza, obrigado aí, Emerson. Pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, sou diretor executivo da GESP, o Treinamento e Consultoria. Essa rede que eu estou acessando por aqui, é a rede social da minha empresa. A gente trabalha muito com consultoria e treinamento na área de gestão, agilidade, projetos, desenvolvimento de soluções, estratégia, liderança. Tenho mais de 16 anos aí de experiência em projetos e consultorias, trabalhando em empresas nacionais, internacionais, áreas diferentes, né, diversificadas. E muito
muito ultimamente aí, nos últimos 5, 6 anos mais ou menos, trabalhando com agilidade mais fortemente, né, implementando nas organizações. Então, isso aí complementa um pouco da minha experiência e, além disso, eu tenho mais duas atividades, né, que, na verdade, acabam se desdobrando em várias outras ações que a gente realiza. Uma delas é a jornada colaborativa, onde eu sou autor, curador e organizador de livros e eventos que a gente realiza, né? Um deles é esse aqui, ó. O primeiro livro que eu participei da jornada foi o Jornada Ágil Digital. Depois teve esse outro aqui, que é o Jornada Ágil de Produto, né? Escrevendo alguns capítulos ali. E agora a gente está na fase final de revisão aí dos livros que eu fui o líder aí, o organizador e curador, que é o Jornada Ágil da Liderança e Jornada do Ágil Escalado. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido e mais o Conagile, que é o nosso Congresso Nacional de Agilidade, que a gente foi o pioneiro aí em rodar 100% online ano passado. Esse ano a gente está aí na segunda edição, vai ser agora de 21 a 24 de setembro, onde a gente traz vários temas, várias feras do mercado aí falando um pouquinho de agilidade, inovação, tendências, enfim, tudo isso que circunda muito esse mundo de transformações aí que a gente está vivenciando. Nossa, E então como assim, você disse, né, cara... Emerson? Não, pode E falar, como falei. você disse. Não, você disse, né? Assim, você me conhece lá da rede, do LinkedIn. Eu gosto muito de compartilhar, né, de ajudar as pessoas. Então, eu gosto muito de postar, compartilhar conteúdo, escrever posts, artigos, dar dicas, enfim. Então, isso faz muito sentido com aquilo que eu gosto de fazer. E por isso que eu acabo me conectando com essas ações assim, que tem muito esse intuito, né, de ajudar as pessoas. Sim, sim, eu te conheço de lá, né, do LinkedIn, te conheço por feedback de algumas pessoas que eu conheço que já fizeram os seus cursos e falaram muito bem dos Uhum, seus treinamentos. legal. E aí, quando a gente estava organizando aqui a nossa agenda de lives, né, a gente está sempre pensando em pessoas que, cara, tem muito a contribuir aqui para a BPMP Rio, né? Uhum, E esse assunto processos e projetos e Agile, cara, são assuntos uhum, que super se conectam, né, o tempo sim, todo, né? Eu vi sim, a sua live com a Chayana, né? A Chayana, a amigona nossa aqui, sim, sim. e aí vi lá a live de vocês, gostei muito. E aí a gente aqui está tentando fazer também um caminho, né, de lives para tentar postar conteúdo também para a Legal. galera que curte processos e conectar com as diversas áreas, né, de conhecimentos, porque a gente acredita muito em processos sendo multidisciplinar, né? Ele Claro, não é com só certeza. transversal na sua atuação e execução, né? Ele é transversal no que diz respeito a disciplinas também. Então isso é muito Perfeito. importante, Sam. Então desde já, cara, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. E aí, cara, assim, a gente aqui na live, né? Tem gente que entende muito, tem gente que está começando, tem gente que está engatinhando, tem gente que é super avançado. Para toda a galera, já começa desmistificando para a gente um pouco sobre o que é esse tal do Agile. Boa, Explica para a legal, gente um cara. pouquinho sobre o que é esse tal do Agile. Primeira coisa que eu vou falar, e talvez muita gente às vezes pode até achar estranho, é que não existem metodologias ágeis, né, cara? O pessoal se refere muito às metodologias ágeis. E é engraçado porque isso acabou virando jargão, ficou muito comum no mercado, porque as pessoas associam muito aos métodos, né, aos frameworks, as abordagens que existem no mercado, como sendo aquilo ali que é agilidade, aquilo que remete à agilidade, que reflete o que é agilidade. E, por exemplo, falando sobre o Scrum, que foi o principal método aí, o framework que ganhou popularidade, e claro, foi até o responsável aí por fazer com que a própria agilidade ganhasse mais popularidade ainda no mercado, né? Foi um dos grandes alavancadores e a gente não pode tirar o mérito do Scrum com relação a isso. Depois a gente teve aí nos últimos anos o crescimento forte do método Kanban, né, que é um método que foi estruturado para trabalhar dentro de um conceito de fluxo contínuo, trazendo vários conceitos que vêm muito lá do Lean, né, do sistema Toyota de produção e tudo mais. Mas quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de algo muito maior. A gente não está falando simplesmente do método. O método, como o nome já diz, é um meio de você conseguir alcançar algo. E, na verdade, a agilidade também, por si só, ela não deve ser um objetivo, né? Ela não deve ser o teu objetivo final, eu quero ser ágil. Não. Você quer tornar a sua empresa mais ágil, tornar os seus processos mais ágeis para alcançar alguma coisa. Mais resultados, né, vantagem competitiva, time to market, enfim. Então, quando a gente fala da agilidade, a gente está falando de uma série de comportamentos e atitudes, né, que as pessoas precisam ter e incorporar
no seu dia a dia para que, de fato, elas consigam agir de uma forma diferente como se vinha agindo até então. E aí muito bebe na fonte do Manifesto Ágil, né, que foi o grande responsável por fazer com que tudo isso ganhasse, né, popularidade, que viesse à tona, que foi um manifesto escrito em 2001 por 17 signatários que tinham muitas práticas já que eles adotavam, inclusive o próprio Scrum, o XP, a TDD, BDD, enfim, vários outros métodos que eram utilizados na época, que eles começaram a conversar e a se entender e viram que vários desses métodos tinham muita sinergia, tinham muita similaridade. Então eles falaram, cara, tudo que a gente está fazendo aqui são muito parecidos, tem muitos conceitos iguais, princípios iguais, vamos nos unir, ganhar força, fazer com que esse movimento ele ganhe força. E daí nasceu o Manifesto Ágil, né, onde ele fala de 4 valores e 12 princípios que falam justamente como mencionaram aqui, o modo de pensar, o modo de agir. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de mindset, que é até uma palavrinha já que virou jargão, está meio desgastado, mindset ágil é isso. É você ter esse conjunto de atitudes, de comportamentos que fazem com que você atue de uma forma mais ágil. Aí a gente está falando de colaboração, a gente está falando de adaptabilidade, de ser flexível, de estar apto a mudar de acordo com o contexto, com o cenário, que pode mudar a qualquer momento. Você ter a capacidade de você utilizar o melhor método, o método mais adequado, de acordo com o contexto do projeto, da empresa, da situação que você está vivenciando. A gente está falando de buscar entregar valor a todo momento e não ficar se prendendo a um plano rígido e detalhado, como se via muito na forma tradicional de fazer gestão de projetos. Então, é a gente estar o quê? Aberto a, conforme a gente for atuando, conforme a gente for executando aquilo que a gente pretende entregar, aquilo que a gente pretende realizar, a gente vai obtendo feedback e por meio desse feedback, né, o tal do empirismo, por meio desse feedback a gente vai aprendendo, né, dentro do processo e vai evoluindo e ajustando aquilo que a gente planejou inicialmente para que, de fato, no final das contas, a gente consiga entregar resultado. Então, quando a gente fala do Agile, é isso, é esse tipo de comportamento. Então, veja que eu não estou falando nada aqui de método, não estou falando nada aqui de Scrum, de Kanban, estou falando de ter um comportamento onde as pessoas trabalham de forma colaborativa, onde a gente promove a autonomia, a autorresponsabilidade, o foco no cliente, a entrega de valor. Então, tudo isso faz com que as equipes e, consequentemente, a organização trabalhe de uma forma diferente para que, de fato, ela consiga entregar valor para o seu usuário final, para o seu cliente. Não, e tem alguns pontos. Você trouxe várias variáveis e é interessante que existe um senso comum falso, né, de que agilidade é igual a velocidade. Né? Então, eu sou ágil quando eu sou veloz. Né? Você enfrentou também muito essas questões desse entendimento, esse mau entendimento, porque eu vejo isso muito acontecer. Né? A gente vai falar de agilidade. Vamos fazer ágil aqui. Então significa que você vai entregar mais rápido. Não, opa, peraí. Rapidinho, né? Vai entregar rapidinho, né? Você também tem viu muito isso acontecer também? Sim. Ainda, infelizmente, ainda se vê isso, as pessoas têm um entendimento errado. É claro que conforme a gente está evoluindo, ainda há muito que evoluir, tá, Emerson? Mas conforme a gente está evoluindo no mercado, a gente tem visto que cada vez menos a gente enfrenta situação desse tipo, as pessoas já entendem um pouco melhor, mas o problema é que ainda, além disso, né, que é esse fato de associarem o ágil com o rapidinho, a continuarem associando o ágil simplesmente aos métodos. E aí acham que é simplesmente chegar lá e implementar um Scrum, implementar um Kanban, pronto, você já é ágil. Cara, não é assim que funciona, porque na verdade, a agilidade, né, e aí eu gosto muito de falar isso nos meus treinamentos, cara, 85% ou mais do que você precisa para, de fato, você ser ágil, não tem nada a ver com os frameworks, não tem nada a ver com os métodos. Tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar, com mindset, com a forma de agir e de se comportar. Então, infelizmente, e aí o grande problema, na verdade, é que o próprio nome ajudou a ter essa confusão, né? E aí, ainda por cima, saiu um livro, eu não sei se todo mundo conhece aquele livrinho vermelho lá que tem na capa ali, Scrum, faça o dobro na metade do tempo, né? Cara, e aí passou-se, né, uma falsa impressão, porque muita gente pegou e aí lia só a capa, não lia o conteúdo e entendia erroneamente qual era o sentido da coisa, né? Principalmente aí pessoal, né, da alta gestão e tal, que não tinha às vezes tempo, olhava aquilo ali, Scrum, beleza, vamos lá implementar, a gente vai entregar o nosso projeto mais rápido. E tinha-se, né, e ainda tem-se um pouco a falsa sensação de que o projeto que levaria 6 meses
a gente vai entregar em 6, ou algo assim, né? E aí, como eu disse, o próprio nome não contribuiu. E é curioso o seguinte, porque o nome do Manifesto Ágil não era para ser Manifesto Ágil, era para ser Manifesto Adaptável, né? E eles só não colocaram esse nome porque um dos caras que estava lá como signatário, eles tinham acabado de publicar um livro que era Adaptive Leadership, né? Liderança adaptável. E Aham. aí os caras falaram, pô, se a gente colocar o nome de adaptável no manifesto, vai dar muita evidência para esse cara. E aí não é isso que a gente quer. Vamos botar um outro nome. Chegaram a pensar em colocar leve, também manifesto leve, enfim, mas também não era um nome muito bacana, que não pegava muito bem, aí acabaram escolhendo o ágil. Mas o ágil, quando a gente fala de agilidade, a gente tem que ter muito em mente isso. E é interessante porque eu boto isso em um dos primeiros slides que eu apresento no meu treinamento, que é adaptação. Quando a gente fala de agilidade, a gente tem que entender que é a capacidade de se adaptar, é a capacidade de você continuamente ter esse approach de você se adaptar com a situação, com o contexto, com novos métodos, com novas abordagens, para você conseguir alcançar melhores resultados, que no final das contas é isso que importa, né? Sim, não, e é muito interessante isso, né? Eu não sabia dessa questão do leve, do adaptável, é interessante isso. Tem um professor, o professor Barbieri, ele usa um exemplo que eu achei fantástico, porque em algum momento, também lá no início, eu achava que a agilidade era igual a velocidade, né? Ah, ser ágil é ser Uhum. rápido. Né? Eu já achei isso também. Então, eu não julgo quem acha, não. Pelo Claro. contrário, eu super tô aqui fomentando isso para a gente poder desmistificar. Ele usa um exemplo que é tão bacana, cara. Ele fala assim: imagina que você está no alto de um prédio de 20 andares e está pegando fogo, e qual é a Uhum. forma mais rápida de você chegar no térreo? Ah, se jogando do prédio, né? Se jogando é a Claro. forma mais rápida. Então, isso não é ser ágil, né? E ele usa esse exemplo, eu acho Exatamente. tão bacana, porque remete para a gente muitas coisas sobre isso. E tantas E tem outras um outro variáveis. exemplo, Pode aproveitando que você falar. está falando, dando esse exemplo aí, estou dando um outro aqui, que eu gosto também de usar, que é o seguinte: pensa num trem-bala. Cara, o trem-bala é rápido, mas se pinta né, algum obstáculo, algum acidente na frente dele, o que ele faz? Cara, no máximo ele vai conseguir frear se der, dependendo da velocidade e da distância. Se não der, vai passar por cima e vai causar um acidente. Cara, ele é rápido. Agora, se você olha para um puma, por exemplo, né, o que é um dos animais mais, o cheetah, né, que é um dos animais mais rápidos do mundo. Uhum. Cara, ele é ágil. Por quê? Porque, pô, se ele estiver correndo atrás de uma presa e de repente a presa der um cavalo de pau e começar a correr na direção contrária, ele vai fazer a mesma coisa e vai continuar correndo atrás. Então, essa capacidade de se adaptar, de ter essa flexibilidade, é que diz respeito aí à agilidade que a gente está mencionando aqui. Não, e é muito bom, né? Porque assim, você trouxe várias variáveis, né, que compõem a agilidade, né? E uma das coisas que o Manifesto Ágil diz também é a questão das pessoas, né? As pessoas sendo mais importantes do que o processo, né? Que para a Uhum. gente, de processos, isso foi, acho que foi meio que quando a gente começou a olhar aquilo dali, falou assim, caraca, como assim as pessoas são mais importantes que o processo? Até a gente conseguir entender e assimilar isso, né? E eu imagino que quando Uhum. a gente pensa hoje a gente pensa ágil, a gente remete muito a projeto, né? Os Sim. projetos ágeis, muito para o Scrum, né? Os projetos ágeis de TI. E quando a gente remete a processos, por exemplo, como é que a gente consegue fazer os processos da empresa funcionarem de forma ágil? Tá, legal, boa pergunta. Para a gente responder isso aí, a gente volta um pouquinho no tempo, e aí é uma das coisas que hoje fica cada vez mais evidente, que a gente precisa entender e conhecer muito bem de Lean, né? Então a gente precisa entender muito do que é o Lean, o que o Lean significa, a abordagem do Lean, como que ela se aplica nas organizações. E aí quando a gente fala do Lean, a gente está falando essencialmente de processo, né? A gente entender como que os processos eles se encadeiam, né? Tem um termo que a gente usa e que a gente, né, usava também em processo, né, que era a cadeia de valor, e hoje Uhum. se fala muito, principalmente quando a gente fala de business agility, né, que é a agilidade organizacional, ou do ágil escalado também, alguns frameworks, por exemplo, o próprio SAFe fala muito de value stream, que é o framework de ágil escalado, o DA, que é o toolkit o disciplina de Agile, que é o toolkit do PMI, também fala de value stream. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando o seguinte, cara, qual é a cadeia de valor para que eu consiga entregar um resultado da melhor forma possível, otimizada para o meu usuário final, para o meu cliente. Cara, eu consegui mapear isso, saber quais são essas etapas desse meu processo, cada pessoa, cada área, saber como que ela impacta em cada uma dessas áreas, como que a gente consegue diminuir o desperdício, o gargalo e o retrabalho que existem entre cada uma dessas etapas, como que a gente consegue paralelizar
etapas para que a gente consiga ter um time to market melhor, como que a gente consegue otimizar esse fluxo para que essa cadeia de valor ela consiga, de fato, lá no final, entregar valor de forma antecipada. E aí tem um ponto interessante que você falou, cara, com relação a essa questão do rápido, né, do ágil que eu ia mencionar, acabei não mencionando, que é justamente o seguinte, mas você não consegue entregar antes, quando você está rodando um projeto ágil, né, ou realizando um desenvolvimento ágil. Cara, o que você faz quando a gente está falando de utilizar o ágil é você antecipar a entrega de valor. Então, qual é a ideia? Cara, desde a primeira entrega, da primeira etapa, desde o primeiro passo, eu vou estar tentando entregar algum valor para o meu usuário, para o meu cliente. Então, ao invés de eu esperar, e aí colocando aí né, uma construção de um website, por exemplo, cara, ao invés de eu esperar 6 meses para entregar o site pronto para o meu cliente, o que eu vou fazer? Primeiro mês, vou chegar para ele e vou entregar a home. Pô, ele vai ficar todo feliz, vai ficar bacana, vai poder validar, vai poder dizer o seguinte, pô, não quero esse menu aqui, eu quero esse menu assim, eu quero acima, não quero do lado, pô, bacana. Aí na próxima sprint você já ajusta aquela solução, né, aquela solicitação que ele fez, já ajusta melhor a solução para ele, aí na próxima entrega, além das outras funcionalidades que você ia entregar, você já entrega essa melhoria e aí ele já vê algum valor, de repente você entrega uma área de cadastro onde ele já começa a captar leads de futuros clientes, já começa a gerar valor, gerar negócio, talvez já no segundo mês. Então olha o quanto de valor você já está antecipando para esse usuário, para esse cliente, quer dizer, de uma realidade onde ele teria que esperar 6 meses, ele está recebendo esse valor com 2 meses, ou até antes, dependendo, né? Se a gente estiver falando de um desenvolvimento mais dinâmico ainda, né, pô, a gente pode ter isso aí, de repente, em 2 semanas, 3 semanas, já na mão do cliente e ele obtendo resultado. Então, olha a diferença que isso tem, né, da forma tradicional de fazer gestão. E aí, quando a gente fala do processo, essa visão de você tentar antecipar essa entrega de valor também pode ser utilizada numa melhoria de processo. Porque quando a gente está falando de projeto, ô Emerson, invariavelmente a gente pode ter a necessidade de rodar um projeto para implementar uma melhoria de processo, por exemplo. E a gente não pode testar, fazer uma validação ali de uma ideia, sem de fato a gente trazer essa alteração para o nosso processo. Pô, de repente lá, para eu poder fazer a matrícula numa faculdade, por exemplo, eu preciso mandar para eles a minha identidade e meu comprovante de residência. Só que o processo deles atual você precisa vir até a secretaria, entregar essa documentação, né, fisicamente, não sei o quê. Cara, beleza, eu quero testar uma forma diferente de fazer isso, eu quero mudar o meu processo. O que eu posso fazer? Pô, não vou implementar isso para todos os alunos. O que eu vou fazer? Vou pegar um curso, né, que aí é a ideia que a gente fala do MVP, né, do mínimo produto viável, né, do minimum viable product, que é você fazer uma validação de uma ideia sem você implementar essa mudança de fato, né, no teu processo. E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar um curso, para o curso de administração, todos os alunos que forem se matricular nesse curso, a gente vai pedir para que eles façam isso de forma digital. Mandem por e-mail ou mandem pelo WhatsApp, sei lá, a gente vai fazer um teste. Cara, a gente vai testar isso, vai obter feedback, vai ver se o processo rodou bem, se os alunos, qual é o feedback do usuário com relação a essa mudança, qual é o feedback das equipes que estão trabalhando, né, na parte administrativa e recebendo isso, se para eles está sendo válido, se está sendo melhor ou não. Então isso é você beber da fonte da agilidade e você buscar essa entrega de valor de forma antecipada. Então, não necessariamente o conceito do MVP ele vem para isso. Ele vem para você trazer o seguinte, cara, eu não preciso de fato lançar um produto, lançar uma solução ou lançar uma alteração no meu processo, como a gente está dando exemplo aqui, de fato, eu posso testar, eu posso validar essa ideia sem fazer isso, sem fazer essa mudança. E aí eu valido essa ideia antes, obtenho feedback, obtenho resultado, pô, funcionou? Agora eu vou escalar. Agora eu vou pegar essa solução que eu utilizei agora de fazer a matrícula digital, sem ser fisicamente, cara, eu vou fazer isso agora para todos os cursos, porque deu certo. Então vou ampliando de curso em curso. Agora vai para matemática, agora vai para física e assim vai. Então, essa ideia de a gente tentar implementar essas melhorias usando da agilidade vai muito nesse sentido. Tanto da gente olhar a cadeia de valor como um todo, porque eu acho que isso faz muito sentido quando a gente fala dessa visão do fluxo de valor, né, do Value Stream Mapping, e também quando a gente está falando de implementar melhorias, que a gente pode utilizar isso para fazer melhoria sem, de fato, a gente lançar essa melhoria no processo. Eu acho que você traz algumas coisas muito importantes, que são algumas quebras de paradigma, né? Porque quando a gente fala, principalmente sim, essas áreas que envolvem muito método, né? Áreas que envolvem... Processos é uma disciplina que envolve muito método, muito framework, projeto também, várias disciplinas são assim. E tem uma galera que se apega ao livro, né, ao Ipsis Literis,
e acaba utilizando, não posso fazer o mínimo viável, não, eu tenho que entregar tudo, eu tenho que rodar o processo inteiro para entregar. Tem até uma linha já falando do mínimo processo viável, né? A gente já até pegou já Sim, o MVP e a gente isso. colocou ali o mínimo processo viável, porque é possível a gente testar, a gente testa um negocinho, testa um pequeno numa área, funcionou, Isso. amplia, né? Ó, deixa eu vir aqui pro chat. O Rick botou assim, ó, grande Júnior, esse cara é fera demais. Obrigado a BPMPRJ por abrir esse espaço e investir o tempo de vocês em prol do compartilhamento desses conhecimentos super Valeu, importantes para a Rick. comunidade. Valeu, Rick, obrigado. Léo botou assim, ó, exatamente, agilidade tem a ver com resposta às mudanças que os projetos, principalmente de sistemas, estão Isso. sujeitos. E tem E aí um tem a lance galera legal que você entrando falou. aqui. Tem um lance legal que você Fala falou aí. aí, Emerson, que é do MVP de processo, né? O mínimo processo viável. E aí também tem outro termo que a gente está usando também bastante agora, que é o mínimo viable change, né? A mínima mudança viável. Então, qual é o mínimo de mudança que você pode implementar, né, dentro do teu processo, dentro da tua realidade, da tua empresa ali, qual é o conceito, né? Uma mudança que ela produza um resultado o mais satisfatório possível, né? Então, um resultado que realmente venha trazer uma mudança, que venha realmente impactar de forma positiva, mas que também que cause o mínimo de estrago possível, né? Então, que você consiga fazer uma coisa controlada, fazer uma mudança controlada, que você fique dentro desse range, que você nem faça algo que vai impactar negativamente, no sentido de trazer uma desestruturação, uma disrupção negativa dentro da organização, mas que essa mudança ela venha provocar uma melhoria de resultado. Então, esse mindset, essa forma de você pensar, de você trabalhar por ideias, na validações de ideias, é que faz toda a diferença quando você quer implementar alguma mudança, quando você quer implementar alguma melhoria. E aí, quando você traz isso, me remete muito àquela variável que você fala do compartilhamento, do mindset, quando a gente fala da importância das pessoas, né? Porque toda mudança organizacional, ela vai envolver mudança com pessoas. Ela Com vai envolver certeza. mudança de comportamento, inevitavelmente. E quando a gente começa a pensar a agilidade como mindset, como comportamento e não como método, eu começo a me abrir para um todo, né? Eu começo Sim, a me abrir para uma possibilidade de ter agilidade, de fazer com que a organização pense ágil, e não só o projeto, a mudança, exato. o processo, mas eu consiga fazer de uma forma holística com que todo mundo consiga pensar ágil e fazer. As decisões também precisam ser ágeis, não só rápidas, né? As decisões precisam ser ágeis. Deixa eu voltar aqui pro chat, Perfeito. peraí, que, ó, que a galera tá animada, peraí. Ó, a Tati botou assim, ó, tenho ouvido alguns funcionários nos clientes falarem, agora com a pandemia estamos executando essa atividade X de forma online, mas antes da pandemia o cliente tinha que vir aqui pessoalmente, aí corroborando com o que você estava dizendo, né? Ou Exato. seja, existe o antes da pandemia e o pós-pandemia, onde as próprias empresas estão implementando formas melhores e mais ágeis de atuar. E aí o Rafael botou assim, ó, encontro de feras. Ah, ganhamos nós com todo esse conteúdo rico. Vamos junto, vamos junto. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tati, pela contribuição. E Né? eu queria fazer um comentário aí, em cima disso que você falou. Quem foi que comentou, que falou sobre a questão aí de estar online? Agora eu esqueci quem foi. A Tati. Tati, Tatiana. né? Que é o seguinte, né, cara? Um dos grandes pilares aí quando a gente fala da agilidade é que é o foco cada vez maior nas pessoas. E aí quando a gente fala disso, Emerson, a gente está falando o seguinte, tanto das pessoas com relação ao seu cliente final, como a gente comentou anteriormente, né, de focar no cliente, focar na entrega de valor ao cliente. Então a gente está focando na pessoa e aí a gente fala muito de alguns conceitos que vêm do design thinking, como empatia, né, como colaboração, experimentação, né, que é testar, que é você validar essas ideias por meio da experimentação. Mas quando a gente fala da colaboração também e do foco nas pessoas também internamente, a gente está falando de valorizar as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam partes pertencentes, que elas tenham autonomia, autorresponsabilidade. Então, isso que faz toda a diferença. E aí inverte muito a lógica, né, que até então vigorava dentro das organizações, que era o foco excessivamente no resultado. Né? E aí, quando a gente fala, não, eu acabei de mencionar agora há pouco, você vai falar, Júnior, você se contradisse. Não, eu não estou me contradizendo, porque assim, o objetivo claro da organização é alcançar resultado, óbvio. Mas, a partir do momento que ela coloca o foco nas pessoas,
né? E aí, quando ela coloca o foco nas pessoas, que ela valoriza, que ela empodera, que ela dá autonomia e tudo mais, tudo começa a fluir e as pessoas se sentem. Tem, inclusive, uma pesquisa que foi feita, né, um projeto lá, Aristóteles, lá no Google, que fala exatamente sobre a importância da felicidade das pessoas, né, e como que as pessoas se sentindo felizes, se sentindo parte, se sentindo pertencente na tomada de decisão, elas se sentem melhores, mais engajadas e produzem mais, e alcançam mais resultados. Então, no final das contas, a equação, quando ela é invertida, e você coloca as pessoas em primeiro lugar, invariavelmente os clientes vão ficar mais felizes e os resultados vão chegar. Inclusive, tem uma frase, eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas não sei se o pessoal aqui assistia aquele seriado que tinha, que era O Sócio, que tem o Marcos Lemones, né? Ele falava isso. Se eu valorizar os meus colaboradores, né, os funcionários da empresa, cara, eu vou obter resultado, o meu cliente vai ficar feliz. Então, essa que é a importância, a gente valorizar as pessoas em primeiro lugar, porque elas é que vão fazer a diferença no resultado. Não, e é muita verdade, né? Porque eu sempre costumo dizer que a empresa ela é uma pessoa, né? Inevitavelmente a empresa ela é uma pessoa. Juridicamente ela é uma pessoa, né? Filosoficamente ela também é uma pessoa. Ela tem uma idade, muitas vezes tem um gênero, ela tem uma personalidade própria, uma forma de se vestir, uma forma de se comportar, de comunicar que é dela, é única, né? Quando a gente pega uma cadeia de valor de uma empresa, ela é única, ela tem que ser única, né? Não tem como misturar. Então, quando a gente pensa a empresa como um corpo de uma pessoa, as células que estão ali, o tecido, os órgãos, tudo, se começa a não funcionar, não gera resultado. Não gera resultado nenhum. Né? Mas é interessante, porque a gente tem uma geração de gestores, eu não estou falando de idade, eu estou falando de comportamento, que não tem esse entendimento, né, sobre a importância das pessoas e não tem como ser ágil, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, tá, Júnior? Você é um especialista em Agile. Mas, na minha concepção, não tem como ser ágil sem fazer com que as pessoas se sintam pertencentes desse comportamento ágil. Se elas não se sentem pertencentes, se elas não se sentem co-criadoras daquilo dali, elas simplesmente não engajam. Exatamente, porque quando é uma decisão que é feita de top-down, de cima para baixo, as pessoas fazem porque tem que fazer, né, cara? Fazem por obrigação, fazem porque tem conta para pagar, e não fazem porque entendem a importância daquilo ali. E quando elas participam daquela tomada de decisão, ela se empodera, ela que se compromete. E aí eu vi aqui uma pergunta, o pessoal perguntando aqui, só para antes de responder a pergunta, que eu achei interessante, falando sobre Design Thinking, Scrum, Kanban, mas aí a gente estava comentando sobre as pessoas, e aí o pessoal falou de estar online, né? E aí você comentou isso, falou, cara, a empresa é uma pessoa. E aí eu digo o seguinte, antes dessa pandemia, a gente se referia à empresa ao quê? Aquele prédio físico. Eu estou indo lá na empresa trabalhar, vou lá na empresa hoje. Exatamente. E onde é que está o prédio agora? Está vazio, cara. A maioria dos prédios estão vazios. Não tem ninguém trabalhando. E onde é que as pessoas estão? Cada uma na sua casa trabalhando. E a empresa continua funcionando, a empresa continua existindo. Então, na verdade, a empresa, que se antes ela tinha 600 funcionários dentro de um lugar só, hoje ela tem 600 mini escritórios espalhados pela cidade, ou pelo país, ou pelo mundo, sei lá. Então, para a gente ver que a importância das pessoas, deixar mais claro ainda a importância das pessoas, né, Emerson? E aí, você falou uma outra coisa interessante também, que quando a gente está falando do todo, da agilidade organizacional, né, faz muito sentido essa visão do value stream, né, da cadeia de valor, da gente saber onde cada um se encaixa. E aí tem né, uma frase que diz lá na teoria das restrições, do Eliyahu Goldratt, que fala exatamente isso. A organização ela é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Então, se a gente tem um elo fraco dentro da nossa cadeia, né, cara, a nossa organização vai ser fraca. E a gente tem que fazer o quê? Trabalhar nas fragilidades. Aí a gente remete, inclusive, ao comportamento antifrágil, que tem sido muito falado também nesse momento. Né? Que é a gente entender o seguinte, mais do que ser resiliente, que é você ter a capacidade de resistir à pressão e voltar ao seu estado anterior, é você resistir e voltar melhor do que você estava. E aí você sabendo o seguinte, cara, aproveitar o momento da crise, da dificuldade, para você trabalhar nas suas fragilidades, tá melhorando os seus processos, melhorando o desperdício, o retrabalho que hoje você tem e fazendo com que, de fato, a sua organização ela se torne mais antifrágil depois que ela sair desse momento difícil. Então, para a gente deixar claro que, cara, são pessoas, por pessoas, com pessoas, e é isso que faz toda a diferença dentro de uma organização. E aí eu queria responder a pergunta aí que eu não vi direito quem foi, se você puder pegar aí. Eu acho que é o Leandro, na reengenharia de processo, é essa?
O que mais Isso. tem sido usado nesse contexto para concepção, Lean Inception ou Design Thinking? Execução, Scrum ou Kanban? E aí a resposta é de consultor, né? Depende. Porque aí lembra quando eu falei lá no início que a gente estava falando de adaptável, né? De ser capaz de se adaptar ao contexto do projeto, da organização? Cara, é isso. Quanto mais abordagens dessas você conhecer, mais você vai estar apto a escolher para aquele contexto qual é que melhor se aplica. Quando a gente está falando do design thinking ele está muito mais no nível do agile, né? Como se a gente estivesse comparando ali o agile e o design thinking ali como filosofias, como forma de pensar. E aí muita gente às vezes me pergunta, cara, como é que eu posso aplicar design thinking na minha empresa? Cara, você às vezes não precisa utilizar ferramenta nenhuma, técnica nenhuma. Se você se valer dos pilares do design thinking, como colaboração, experimentação e empatia, e eu ainda acrescento a confiança, que faz uma grande diferença dentro do cenário onde você trabalha, cara, você já vai estar praticando muita coisa boa e você vai alcançar muitos resultados. E aí o Leanception, ele é um método, ele é uma abordagem que bebe na fonte do Design Thinking. Então ele pegou o Design Thinking e uniu com conceitos do Lean Startup para estruturar um passo a passo, assim como o Design Sprint, que é uma abordagem que eu uso, que eu dou treinamento, que eu gosto muito, né? É um método baseado no Design Thinking. A diferença é o seguinte, o Design Thinking e o Design Sprint, eles estão muito focados em trabalhar no protótipo. Então é você, sem você construir nada de fato mesmo. Então você não está construindo nenhuma parte do produto. Você está simulando, né, a partir do momento que você teve uma ideia, né, primeiro descobriu qual era o problema, teve uma ideia para solucionar aquele problema, e aí construiu um protótipo para validar, você valida com o seu usuário, e aí sim, depois que você validou com o seu usuário, você vai entrar para a fase de desenvolvimento, desenvolver de fato o produto. Já o Leanception, ele está um pouco mais à frente, vamos dizer assim. Ele estaria numa fase onde você vai tentar estruturar qual vai ser o seu MVP. Então você já começa a falar de funcionalidades, você já começa a falar de características do produto que você desenvolveu, que você está querendo desenvolver. Então ele estaria como se fosse um passo seguinte ao Design Thinking e ao Design Sprint, mas no sentido de você construir, a detalhar o que seria o MVP. E o Scrum e o Kanban, cara, o Scrum ele está muito voltado ali para um ciclo de trabalho que ele é iterativo, repetitivo, então você tem sempre quando você tem uma característica onde você precisa ter um planejamento, estruturar aquilo ali, executar durante um tempo e depois validar aquilo que foi entregue de acordo com o planejamento, o Scrum acaba fazendo um pouquinho mais de sentido. E aí também, pelo Scrum ser um pouco mais prescritivo, porque ele tem ali todo um frameworkzinho, passo a passo, para você implementar e que te ajuda a implementar, ele ajuda a criar uma disciplina maior nas equipes. Então, em geral, ele acaba sendo um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de você implementar, porque você ajuda a doutrinar, a disciplinar um pouco mais a equipe para trabalhar de uma forma organizada. Tá? Quando a gente está falando do Kanban, o Kanban está falando de um fluxo contínuo, onde você tem lá né, vamos falar do quadro, que é a parte mais básica do Kanban, onde você tem um quadro Kanban, onde você tem lá o tempo todo itens entrando dentro da tua esteira, dentro da tua fase de desenvolvimento, que entra no teu backlog, e a equipe fica pegando aquilo ali constantemente. Enquanto tiver item para pegar, a equipe está pegando e trabalhando naquilo ali, e entregando os outros, e pegando aquele, entregando os outros, e assim vai. Então é um fluxo mais contínuo. Então, por ele não ser tão prescritivo, acaba sendo um pouco mais difícil, vamos falar assim, mas isso eu estou fazendo uma comparação muito básica aqui, né? Tem muito mais aspectos além disso para a gente poder falar. Mas acaba sendo um pouquinho mais difícil quando a gente não tem uma mentalidade ágil muito bem adotada pelas equipes, pela organização. Então, se a gente for falar o que é melhor, cara, não existe melhor nem pior, vai depender muito do cenário que você vai enfrentar dentro da organização. Eu acho que tem um ponto muito importante que você está trazendo para a gente, que é o beber da fonte dos pilares. Eu acho que isso é muito válido, porque a gente tem uma galera acostumada, isso fica para todo mundo, tá, gente? Momento da verdade, né, da live. A gente está muito acostumado a aprenda Agile em 3 passos. Aprenda Design Thinking em 4 passos. Os 3 passos para se aplicar Design Thinking. Cara, Design Thinking não é botar post-it no papel, né? Não é. Agilidade não é fazer rápido. Então, assim, é preciso beber da fonte, entender o que se aplica, entender o contexto, entender a concepção. Opa, depois que você entende, você pode misturar um monte de coisa junto, sem dar um nome aos bois, mas porque você entendeu a essência daquilo dali. E para que aquilo dali serve? Então a gente precisa estudar, gente. Precisa estudar. É a fonte, são os pilares.
Ao que se refere? A Kaline, ela botou aqui, ó, a mudança de comportamento tem sido surreal nesse tempo. Minha experiência, nunca imaginávamos. Minha experiência, nunca imaginávamos nossa atividade totalmente por sistema, sem uso de muitos papéis. Hoje a demanda 100% on e fluindo 100%. Aí a Ju colocou aqui algumas coisas, mas pode ir, vai lá, depois de volta. Não, e aí o que você comentou é interessante, né? Primeiro, depois eu vou comentar o dela. Cara, e aí o pessoal me pergunta, né? Fala, pô, como é que eu implemento? Cara, às vezes você não precisa dar nome, como você bem disse. Às vezes você dando nome, as pessoas criam uma resistência natural, né? Porque, não, isso é modinha, ou então já fala, não, não quero isso aqui não, porque isso aqui não é para mim. Cara, às vezes você vai lá e implementa uma sessão imersiva, pega uma ferramenta, pratica, usa um mapa de empatia. Cara, você não precisa nem falar. Faz ali uma daily, faz um ciclo iterativo de planejamento e entrega. Você não precisa falar que você está usando o Scrum. Então, às vezes você implementa isso e as pessoas vão abraçando, vão, né, entendendo a melhora do resultado que aquilo ali vai dando sentido para aquilo que você está realizando. E aí a Ana está perguntando aqui como inserir essa cultura ágil em uma empresa, por onde se começa? Se começa por isso, Ana, pelos pilares, você tentando praticar esses valores que a gente estava mencionando aqui, no sentido de você praticar a colaboração, né, falando dos pilares do Design Thinking, colaboração, experimentação, empatia, a confiança. E aí quando a gente fala daquilo que vem do Manifesto Ágil, a gente está falando de privilegiar os indivíduos e suas interações, mais do que o processo. A gente está falando de buscar a entrega de valor a todo momento, sem focar tanto na documentação. A gente está falando de trabalhar com a colaboração do cliente, trazer o cliente para o centro do nosso processo. E o Design Thinking, por exemplo, fala muito disso. Muito mais do que você ficar preocupado ali com negociação de contratos e você ter a capacidade de responder às mudanças de forma contínua. Então, cara, se adapta o tempo todo. Então, só praticando isso, cara, você vai ver que faz uma diferença enorme dentro do teu processo, dentro da tua equipe, dentro da sua área. E começa pela sua área, começa por onde você pode atuar. Porque não dá, infelizmente, assim, não dá para você fazer um Big Bang, fazer uma mudança de uma hora para outra. Não dá para você ir dormir tradicional e acordar ágil. Não funciona assim. É um processo, é uma jornada. Às vezes, quando você implementa dentro de uma equipe, para você sentir resultado, às vezes 3 meses você começa a ver algum resultado. Para você dizer que a equipe, se ela emplacou bem, se ela pegou bem os princípios, está conseguindo utilizar bem aquilo ali no dia a dia, cara, com 6 meses ela pode até estar voando, entendeu? Mas, cara, é um processo. E aí, se você fala isso para a organização como um todo, cara, é um processo que pode demorar anos para você conseguir fazer essa transformação. Então, você precisa compreender que cara, começa ali, começa no seu espaço, começa onde você consegue alcançar o teu braço, a tua perna, e sem você querer dar passos muito maiores do que isso, porque senão você pode acabar queimando uma iniciativa por você não ter fundamentado bem as bases. E aí, falando dessa questão da transformação que acabou acontecendo na pandemia, a gente fala o seguinte, cara, a transformação digital, ela teve que acontecer a paulada, né, de forma, né, de cima para baixo, aí top goela down, porque não foi por causa do CEO, Exatamente. Por causa da alta gestão, não foi por causa do tio Covidão, que fez com que a gente mudasse tudo de uma hora para outra. Empresas que estavam postergando essa transformação digital, cara, teve que fazer. E aí você vê que hoje funciona. Por que não funcionava antes? Porque não queria, porque não tinha boa vontade, porque queria empurrar para frente, porque achava que não era para ela. E aí quando a gente se depara, e aí, claro, muitos sofreram, tem problemas até hoje? Tem. Por quê? Porque foi feito de uma hora para outra, foi feito de uma forma não planejada. Mas, cara, tá rodando e a empresa está funcionando. Então, ter essa capacidade de, cara, vamos implementar, vamos adaptar as mudanças, não vamos esperar a gente ser obrigado a mudar, vamos ser proativos com relação à mudança. Isso é que vai fazer a grande diferença quando a gente estiver passando por algum processo tão crítico como esse que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, se a gente para pensar em empresas que, cara, despontaram nessa crise, quem foi que despontou? Empresas que já estavam com a presença digital muito forte. Por quê? Porque elas já tinham antevisto, né? Claro, não que elas sabiam que a crise ia acontecer, mas elas sabiam que era uma movimentação que estava acontecendo já no mercado. A crise só veio para acelerar. A pandemia só veio para acelerar esse processo. E eu acho que também é uma grande capacidade dessas empresas de serem flexíveis, né? Provavelmente essas empresas já conseguem trabalhar de forma ágil, pelo menos em essência, né? Não estou dizendo de método, mas em essência ela já entende a sua flexibilidade, porque senão quebra, como várias quebraram, né? Várias quebraram.
Eu vi um caso essa semana que eu achei tão interessante. Falei assim, gente, como é que é um pensamento antigo, né? No meio público, por exemplo, o governo economizou milhões de reais com a pandemia por conta de espaços, economia de Várias empresas, né? ah, várias, economia de papel. Eu estou falando do governo, né? Porque é algo que nos impacta diretamente, né? Economia de papel, luz, água, aluguel, enfim, economizou milhões. E eu ouvi de alguns gestores assim: vamos todos voltar para o físico, porque nós não temos legislação para isso. Então, nossa, como não temos legislação para isso, eu falo assim, meu Deus do céu, a gente está perdendo dinheiro porque não tem legislação para isso. Que pensamento arcaico é esse? Demais, né, Cara, cara? então assim, eu acho que tem uma questão, né, quando a gente fala de mudança e mudança de comportamento não é miojo, né? Não existe instantâneo, não existe mudança de Show. comportamento instantâneo, né? Quem faz terapia, por exemplo, sabe, não existe mudança de comportamento. Você vai, cada dia você descobre um pouco e quando você vê, Um passo você de está cada num vez. processo de mudança. Exatamente. Tem um livro, minha esposa ela é psicóloga, né? Por isso que algumas coisas de pessoas assim para mim fica mais evidente. Ela é da abordagem centrada na pessoa. E aí tem um Aham, livro chamado Tornar-se Pessoa, de Carl Roger. E aí eu estava legal. lendo um capítulo do livro que fala assim, o processo de tornar-se pessoa. Cara, eu achei aquilo fantástico. Uhum. Porque comportamento é um processo também. É um Sim. processo. Exatamente, é um processo e é um processo de mudança. É gestão de mudança na veia, né? E aí você tem que sensibilizar as pessoas, você tem que fazer elas entenderem a necessidade, a importância daquela mudança. Vocês têm que mostrar para elas que aquela mudança é para elas, é viável, é possível, mostrar resultados, né? Fazer experimento. E aí tem um lance seguinte, né? Tem um livro do Jason Little chamado Lean Change Management, né? Que é gestão da mudança enxuta, né? Né? Que se a gente fosse traduzir ao pé da letra. E ele fala exatamente disso, você trabalhar com essa visão de MVP na mudança. Então, o que a gente faz, cara? A gente tem insights, a gente vai lá, implementa esses insights, faz experimentos, né, com aquilo. Então, tudo que você for fazer dentro de uma organização, cara, chama de experimento. Fala, eu não vou implementar uma mudança, eu não vou implementar um método, não vou implementar nada, eu vou fazer um experimento. Posso fazer um experimento? Por que você fala, quando você fala isso, muda muito o cenário? Por quê? Primeiro que você tira a carga que vai ter em cima daquilo ali gigantesca, porque quando você fala, eu vou implementar um método, né? Cara, já vai vir ali o seguinte, não, pô, esse método, porque é um método matador, bala de prata, que resolve todos os problemas da organização, como o próprio Scrum foi vendido aí durante muito tempo, né? E aí, cara, eu não vou fazer um experimento. E aí, quando você faz isso, cara, se você falhar, tá ok. Tá ok, porque você chamou de. Então todo mundo sabia que era um experimento, Exato. que estava suscetível à falha. E aí, quando você trabalha com esse mindset de experimentação, o que acontece? Cara, eu vou experimentar, eu vou obter feedback, eu vou analisar esse feedback, vou ajustar o meu processo, vou testar de novo e vou. Cara, e assim, é um processo de tentativa e erro e melhora, claro, não uma tentativa e erro por erro só, né? E até a gente tem uma certa glamorização do erro ultimamente, né? Porque muitos falam, porque a organização que não permite errar, que pune o erro, é uma organização que não experimenta e, consequentemente, ela não inova. É verdade. Só que quando a gente está falando isso, a gente não está falando do erro pelo erro. A gente está falando do erro que busca uma melhoria, um erro que faz parte dentro de um processo experimentativo, um erro que, cara, eu não sou obrigado a acertar de primeira, porque se eu for acertar de primeira, eu não vou criar a melhor solução possível, porque eu vou ficar com medo, cara. Eu vou criar um negócio ali dentro de onde eu conheço, dentro do quadradinho ali que eu tenho, que eu consigo controlar, né? Então, aquilo que eu estou querendo trazer de inovação para a minha organização, cara, não vai rolar se eu tiver um viés desse, se eu tiver um pensamento desse. Então, a organização que ela quer inovar, ela tem que permitir que o erro aconteça. Agora, é esse erro que move para frente, é esse erro que busca o aprendizado, é esse erro que promove a experimentação e, consequentemente, traz inovação. Então, quando você faz isso, em qualquer processo que seja, o Emerson, processo de melhoria de processo, de projeto, de mudança organizacional, o que quer que seja, quando você vai com esse mindset, cara, eu vou experimentar. E aí eu vou experimentar, vou obter feedback, vou aprender. E aí, uma organização de fato é ágil quando ela entra no modo de aprendizado. Quando ela entende que ela é capaz de ouvir, obter o feedback, de aprender continuamente com as mudanças do mercado, com as necessidades do cliente, com os feedbacks que os clientes vão dar, com aquilo tudo que está acontecendo,
ela é capaz de aprender isso rapidamente. As organizações que são ágeis de fato são organizações que aprendem cada vez mais rápido. E aí tem um lema que é utilizado lá no Vale do Silício, que é o Fail Fast, Learn Faster, que é fale rápido e aprenda mais rápido ainda. Né? Então, fale mais rápido ainda. E aí você aprende e implementa esse ajuste dentro do teu processo para que você, de fato, consiga ir melhorando continuamente. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para o chat, espera aí. Tá. A galera do chat está animada, espera aí. Grande Assi está aí assistindo aí, Assi, grande abraço. Cadê? Deixa eu pegar aqui, espera aí, deixa eu Rafael voltar. Boldrini também está aí, abração, tô vendo aqui a galera que está aí participando. Ó, Daniel botou, eu mesmo fiquei impressionado com a adaptabilidade, né? Que dá trabalho mesmo. Com certeza, o Léo botou aqui, ó, para promover uma transformação, temos que entender que a empresa vai subir degrau por degrau em uma escala de maturidade. Exatamente. Exato. Mudança de comportamento não é miojo, então. Eu gostei do Cadê? teu, cara. Não é miojo. Cadê? Traumas geram mudanças de comportamento, exatamente, né? Cadê? O Marcos botou, acho que mudança de comportamento vem com dores, ganhos, perdas e muito mais. Vem com experiência, né? Mudança de comportamento vem muito do processo de maturidade, né? Sim. A Tati botou aqui, ó, frustrações causam mudanças mesmo, por isso é importante estar fundamentado com bases, aprender primeiro e evoluir aos poucos. Boa. Francisco botou aqui, ó, ótima dica de experimentação. Eu gostava de projeto piloto, mas não colava muito. Tenta agora usar experimentação. O experimento realizado de forma compartilhada reduz a rejeição às mudanças necessárias, exatamente. Eu acho que tem essa fala do Assi, eu acho que ela corrobora muito com o que a gente estava falando, no sentido de traz as pessoas para o jogo, traz as pessoas para a experimentação, para todo mundo falhar junto, para todo mundo errar junto. E aí a gente consegue, não fica um apontando o dedo para o outro, né? Porque quando a ideia não é minha e eu não estou dentro, quando eu vejo que o outro vai errar, eu falo assim, não estou lá mesmo, né? Errei mesmo. A responsabilidade é que tu lava as mãos, né, cara? Exatamente, não me importa, né? Tem aquele conceito da gestão de mudança lá que o João Vicente traz bastante, né? Falando sobre o luto organizacional, né? E quando a gente está num espectro de mudança e surge o luto organizacional, nossa primeira ação instintiva é de antagonismo, né? É de boicote. Sim. Então, quando eu não estou inserido nessa mudança, quer dizer, eu até estou na mudança, mas eu não fui inserido na decisão, não foi compartilhado comigo, não me chamaram para cocriação, eu falo assim, vai dar ruim aí, vai dar errado, Ih, não tô nem aí. É isso mesmo, ó, falei que não funcionava esse negócio de viajar, é tudo invenção do Júnior. Não funciona, não. Né? E é muito interessante que essa contribuição, né, do Assi, assim como dos outros, tá valendo bastante. Cara, 53 minutos, a nossa live passa muito rápido. Eu acho que, no nosso caso aqui, eu acho que o Instagram tá boicotando a gente, porque não é possível que tenha passado tão rápido assim. Mas vamos lá. Cara, traz assim um case que você tenha vivenciado, que, caraca, tu fala assim, putz, esse case foi fantástico, assim. Não, bacana. A Chiara colocou aqui, você me comentou, né? O Vicente Gonçalves, inclusive, ele escreveu o HCM Box to Agile, né? To Agile, né? Que é trazendo a realidade do HCM Box para a agilidade. E aí, na verdade, é isso, né, cara? É você conseguir ter essa capacidade aí de você experimentar, de você se valer da agilidade, desse processo experimentativo, para que você consiga, de fato, fazer a transformação ágil dentro da organização, enfim. E aí, você está falando de um case, né? É bacana porque, assim, quando a gente está falando da agilidade e aí de processo, né, enfim, eu lembro de um case que a gente... E aí, usando muito o conceito de MVP, vou falar aqui 2 cases muito bacanas. Um, na verdade, não é um case, é um filme, e aí todo mundo deve ter visto, quem quiser depois assistir, né, e não viu, que é o Fome de Poder, aquele que fala do McDonald's, né, e tem uma cena muito bacana... Tem uma cena muito bacana que ele usa da prototipação, né, para poder implementar uma mudança de processo e, no final das contas, ele acabou criando o melhor sistema de fast food do mundo, que fez o McDonald's virar o que virou. E como é que ele fez isso? Prototipando onde? Numa quadra de tênis. Quem quiser buscar depois dessa cena, busca lá, quadra de tênis, Fome de Poder, lá no YouTube, que você vai ver só esse pedacinho e vai entender o que eu estou falando. É muito bacana, porque ele fala e aí ele vai validando processo a processo, simulando, utilizando um protótipo,
para poder verificar qual seria o melhor fluxo das etapas da elaboração da comida ali para poder funcionar, e no final das contas ele consegue achar lá o melhor funcionamento, trabalhando como se fosse um reloginho. O negócio é lindo no final. E aí tem um outro caso também, que a gente utilizou a ideia de fazer a validação, né, de utilizar o conceito de experimentação, de validar a ideia como se fosse um MVP, né, que foi numa empresa que eu trabalhei, onde a gente foi implementar a mudança de processo em serviços. Né? E aí era dentro de uma secretaria de uma universidade, e aí a gente queria validar, porque lá tinha toda uma problemática de protocolo, né? Aquela área de protocolo, onde recebe, aí falando da questão física que a gente falou lá no início, né? Documentação do aluno, e aí vira processo de matrícula, não sei o quê, uma papelada danada. E aí tinha muito problema de não conseguir organizar, né, os papéis, de se perderem, misturar processo, enfim. E aí eles queriam validar se de alguma forma eles teriam algo um pouco mais automatizado, ou pelo menos mais organizado, de poder pegar esses protocolos, essas pastas de protocolo, e poder armazenar. E aí o que eles fizeram? Eles criaram uma caixa, né, uma caixa de papelão, e botaram uma pessoa dentro da caixa, recebendo aquilo ali como se fosse um dispositivo eletrônico ali, automático, que você colocava as informações ali como se fosse num tablet, simulando o tablet, e aí, como se fosse o painel do equipamento, colocava as informações, e aí ele ia lá e entrava lá a pastinha dentro do compartimento, já entrava com o cadastro lá das informações, etiquetando e tudo mais, e aquilo ali já virava um processo protocolado, sem você ter que interagir com o humano, sem você ter que ter todo esse trabalho, e reduzindo bastante a quantidade de erros que tinha, perdia papel e tudo mais. Então foi uma ideia muito bacana, e que validou a ideia que tinha de que, a galera vai interagir, eles vão conseguir utilizar esse equipamento para poder fazer uma melhoria lá no controle dos processos. Bacana. E aí depois eles contrataram uma empresa, e aí desenvolveram e colocaram equipamento, e funcionou muito bem, foi bem bacana. Show, perfeito. Cara, faltam 3 minutos. Eu vou pedir para você dar assim, mensagem final, manda uma mensagem para a galera. E vamos lá. Show de bola. Bom, pessoal, agradeço demais todo mundo que interagiu, foi bastante bacana aí ver as perguntas, os comentários aí também no chat, foi muito legal. Quem quiser me segue aí, tá o gespro.com.br aí em cima aí, vem seguir nossa rede também, a gente sempre posto bastante, compartilho bastante conteúdo. E a mensagem final que eu deixo é o seguinte, a gente entender que a importância da gente entender esse conceito, esse mindset, esse comportamento ágil, e que isso pode ser aplicado para a organização como um todo. Como a gente disse, o conceito da agilidade organizacional é uma organização que aprende, que consegue ouvir feedback, que usa da experimentação para validar as suas ideias, para testar as suas iniciativas, e aprende com isso e evolui continuamente o seu processo. Não é porque foi um processo lá que precisa ser homologado, e aí tem toda aquela burocracia para você homologar, e aí, validou, e agora todo mundo tem que seguir esse processo pro resto da vida. Não, cara. Amanhã você homologou o processo, amanhã alguém encontrou uma melhoria, vamos implementar, vamos testar, e aí vamos ver se esse negócio funciona e se vai trazer mais resultado, porque o objetivo, no final das contas, eu preciso melhorar o resultado da minha organização. E aí sempre se valendo o quê? Das pessoas. Sabendo que as pessoas é que vão fazer toda a diferença, sabendo que as pessoas é que vão fazer tudo isso funcionar, fazer com que realmente, de fato, a gente consiga ter a melhoria na entrega, valorizando a colaboração, empoderando as pessoas e co-criando para que elas se sintam corresponsáveis e empoderadas na tomada de decisão. Valeu, galera? Então, um abraço aí, pessoal. Agradeço demais o papo. O Emerson foi super, super bacana, e estamos à disposição aí para as próximas. Cara, eu que agradeço. Nossa, foi fantástica a conversa com você. Me sinto honrado mesmo de ter conduzido esse papo com você aqui. A galera interagindo pra caramba aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigado, cara. Gratidão. Quero convidar a galera aí para seguir o Gespro, seguir o Júnior lá no LinkedIn também. Seguir a BPMP Brasil, gente. Quem não segue ainda a BPMP Brasil, sigam lá. A gente vai ter agora 8 horas, se eu não me engano, 8 e meia, acho que é 8 horas agora. Nós vamos ter uma live lá na BPMP Brasil, lá no YouTube. Então não deixe de fazer. Se você ainda não comprou a sua cota para o crowdfund do CBOC 4.0 traduzido, corre que ainda dá tempo de fazer a um preço melhor, porque quando terminar a tradução, for impresso, aí vai ser $50, é caro pra caramba, então aproveita e adquire agora. A gente tem 10 segundos para terminar a live.
Júnior, Valeu, galera. muito obrigado, cara. Ótimo, Gratidão, gente. Muito obrigado por estar aqui. Vamos lá, até semana que vem, gente. abraço. Tchau, Tamo tchau. junto.